todos aqui. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1. João Evangelho, capítulo 1. Quem for achando, pode se colocar em pé. Aqueles que puderem. Quem encontrou e puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, façamos assim. Amém? Amém. Uma palavra muito conhecida, muito lida, muito pregada, mas o Senhor nos trouxe esta noite para meditarmos nela. Diz assim a palavra do Senhor: o Verbo feito carne, é o título que tem na minha Bíblia. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A gente pula para o 9, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, irmãos? Amém. Até aí. Louvado seja o nome santo e do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todos podem se sentar. Irmãos, a palavra nos diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Amém. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Um Deus poderoso, um Deus capaz de abrir um mar ao meio e fazer o seu povo passar com os pés em chão, em solo seco. Amém? Um Deus capaz de parar um rio e amontoar suas águas para fazer o seu povo passar. Amém, irmãos? Amém. Um Deus que tem abençoado o seu povo. Um Deus capaz de ressuscitar mortos. Um Deus capaz de ressuscitar mortos. E a gente às vezes acha que ressuscitar mortos é uma coisa assim complicada, mas para Deus, a gente observando a palavra do Senhor à luz da Bíblia, nós observamos quantas vezes Deus fez este milagre maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Quantas vezes Deus ressuscitou pessoas? A Bíblia diz em 1 Reis 17:22 que o profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Amém? Amém. A Bíblia também diz que o profeta Eliseu, em 2 Reis, ressuscitou o filho da mulher sunamita. Amém, irmãos? A Bíblia também diz que Jesus ressuscitou Lázaro. A Bíblia também diz que Pedro ressuscitou Tabita.
Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim. Amém, irmãos? Amém. Irmão conhece todos esses trechos bíblicos, né, irmãos? Verdade. E a Bíblia também diz que no momento que Jesus morreu na cruz, que todas as coisas foram consumadas, a sua missão foi consumada, e ele entregou o Espírito na mão do Pai. A Bíblia diz que sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que estavam já sepultados, né? Eles foram ressuscitados e entraram na cidade santa Jerusalém e foram vistos por muitas pessoas. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos, um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Esse é o Deus que nós dedicamos louvores e adoração, porque somente a Ele é devido louvor e adoração. Amém? Amém. Mas a Bíblia também diz, irmãos, né, que Jesus ressuscitou. Amém? Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Amém? Irmãos, só Jesus, desses que ressuscitaram, morreu com a finalidade de nos dar a vida eterna. Só Jesus já foi feito parte do projeto de Deus para nos trazer a graça, a sua graça até nós, para trazer vida eterna até nós, porque por nós mesmos, pelos nossos esforços, não fazíamos e nem fazemos por onde merecer. Amém? Desses todos que ressuscitaram, que a Bíblia narra, só Jesus Cristo nos traz vida. Só Jesus Cristo entregou a si mesmo, como Ele diz na sua palavra. Eu, me entreguei a mim mesmo. Ele disse que Ele deu a vida dele em resgate de muitos. Amém, irmãos? Não foi algo consequente que aconteceu com Jesus, acidente que aconteceu com Jesus, incidente que aconteceu com Jesus. Não. Foi um plano de Deus, um propósito de Deus por amor a nós. Amém? Por amor à humanidade, que Jesus entregou a sua vida. Nós podemos observar aqui no meu relato inicial que ressuscitar para o Senhor é algo normal. E nós tivemos muitos nomes de pessoas na Bíblia, da história dos nossos pais, dos antepassados, né? Da Bíblia, aonde foram homens que viveram na presença de Deus. Nós podemos observar a leitura que a irmã fez, falando, foi em Isaías, né, irmã Tereza? Falando 58, falando, Deus mandando o profeta pregar ao povo, falar dos seus pecados, das suas transgressões. E ao mesmo tempo, no versículo 2, Deus falava que apesar de tudo, aquele povo era um povo que buscava Ele e se achegava a Ele, que aquele era o povo dele. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos grandes nomes na história que fizeram
a obra do Senhor e que desempenharam um papel importante no reino de Deus. Mas nenhum desses nomes poderia ter ido para a cruz derramar o sangue para nos purificar do pecado. Amém, irmãos? Amém. Nenhum desses nomes, irmãos, poderia entregar a sua vida em resgate de muitos, assim como Jesus. A Bíblia diz em Gênesis, em Romanos 5,12, que através de Adão entrou o pecado no mundo. Através de Adão entrou o pecado no mundo. Então Adão foi o primeiro homem, um homem que teve intimidade com Deus, mas foi um pecador. Noé foi um homem que achou graça aos olhos de Deus para desempenhar a missão importantíssima do reino de Deus, a ponto de salvar a semente, digamos assim, do povo, pastor Leandro? Para que esse povo crescesse e multiplicasse novamente sobre a terra. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 9:21, que um dia Noé bebeu muito vinho, se embriagou e criou uma situação constrangedora no meio de sua família, a ponto de depois amaldiçoar o seu filho. Não podia também, pastor? Abraão, um homem fiel a Deus, a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Abraão, irmãos, mas em determinado momento ele negou Sara de ser a sua esposa, com medo de morrer. Um homem que já tinha recebido grandes bênçãos de Deus, mas ele negou Sara como a sua esposa ao rei, e colocando o rei numa situação complicada, a ponto de Deus chegar para o rei e abrir os olhos do rei e dizer: olha, essa mulher é esposa, não toca nela, porque se tu tocar tu morre, pastor? Então, digamos assim, que Abraão botou uma mentirinha, Isaac também responsabilidade de dar continuidade à promessa de Deus na vida de Abraão, e seguiu o mesmo exemplo do pai, e fez a mesma coisa com Rebeca em relação a ser ou não sua esposa. Disse que não era. Isso é o que a gente sabe, irmão? E vai. A gente podia falar de Jacó, não vou nem falar, pastor? Não vou nem falar de Jacó. Moisés foi um homem que recebeu uma missão importantíssima de Deus, tirar o povo da escravidão do Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés, lá está lá em Êxodo 2:12, que Moisés, no momento de ira, e até pela boa causa, digamos assim, ele perdeu a cabeça e matou um homem, um egípcio. E Moisés também foi um homem de guerra, lutou muito. Também não poderia, irmãos, não poderia, E aí a gente poderia falar de Davi, a gente poderia falar de Salomão, nós poderíamos estar aqui trazendo grandes nomes da história, mas a gente, cada vez que a gente fala nesses nomes, chegamos à conclusão que são seres humanos cheios de defeitos, limitados, assim como nós. Isso nos traz dois pensamentos. Primeiro, que nós somos pessoas, apesar das nossas limitações, apesar da nossa pequenez,
podemos também desempenhar grandes obras no reino de Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Nós podemos sim, irmãos, desempenhar grandes obras no reino de Deus. Mas a gente também percebe que todos esses homens eram homens cheios de paixões, né? Que nem nós. E Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados, irmãos. Por causa dos nossos pecados. Isaías 53, versículo 9 diz, né? Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, falando de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então a gente começa a perceber a diferença entre Jesus. No Evangelho de João 18, 38, quando Jesus estava sendo julgado ali por Pilato, Pilato virou para os judeus, quais o acusavam, e disse: nele eu não acho nenhum crime. Amém, irmãos? Jesus, a Bíblia vai dizer que ele não cometeu pecado nenhum, irmãos. Então, pecadores não podem dar vida para salvar pecador. Só aquele que não pecou. Amém, irmãos? É preciso ter a condição, né, de incorruptível, né, para poder dar vida, para salvar a vida, libertar de pecados. É preciso ter uma condição de incorruptível, ou seja, é preciso não cometer pecados. E aí só Jesus Cristo, irmãos, teve essa condição de entregar a vida dele por nós. Amém, irmãos? Amém. Só Jesus Cristo. E às vezes a gente está buscando perfeição na igreja, nas pessoas, pastor. Às vezes a pessoa busca a perfeição no irmão Narciso, no pastor Noel, no grupo de louvor, no diácono, na diaconisa. E muitas vezes não encontrando aquela perfeição que busca, às vezes cria um desconforto muito grande, né? A ponto até de mudar de igreja, de se esfriar no ministério, de não ir à escola dominical, de não participar dos cultos. Graças a Deus que aqui a gente não tem esse problema. Amém, irmãos? Por acaso, se tiver, irmãos, pare e medite nisso, né? Quando nós caminhamos para a igreja, é para nos juntarmos em um só espírito, para louvar e engrandecer o nome daquele que fez todas as coisas. Amém? E nós não devemos deixar que a diferença de cada um venha nos atrapalhar no desempenho da obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos e temos que vir para a igreja buscar Jesus, aquele que se entregou por nós. Amém, irmãos? Amém. E por isso que, irmãos, que depois dessa análise, eu chego à conclusão verdadeiramente de que nenhum nome na terra, além do de Jesus, poderia trazer-nos vida eterna. E a palavra vai dizer em Atos 4:12 que nenhum outro nome há salvação, nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, irmãos.
o nome de Jesus. A palavra vai dizer, em João 14:6, o próprio Jesus, ele fez questão de falar: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Amém. Amém, irmãos? Então toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração dediquemos a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor dediquemos ao Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, irmãos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo diz que esta palavra é fiel, que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida, para dar a vida eterna aos homens. Amém, irmão? Amém. Esta é uma palavra fiel e digna. É que Jesus veio ao mundo para trazer vida eterna. E nós temos que pregar esta palavra, de levar esta mensagem aos necessitados. E nós precisamos entender que Deus, por amor de nós, Ele não poupou o seu Filho. E a palavra vai dizer em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E a gente vê aqui Jesus, no texto que nós lemos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Está falando da nação de Israel, do judeu. Sabe, irmão? Porque ele veio para os seus. A Bíblia vai dizer, em Efésios, a irmã leu aqui, Paulo dizendo que primeiro veio para nós, né? Paulo falando de Jesus assim, primeiro veio para nós. Está falando deles, judeus. Mas também vós recebeste como Salvador. Está falando de nós. Amém, irmãos? E a Bíblia vai dizer aqui que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. E nós não podemos abrir mão dessa condição de filho de Deus que nós recebemos pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Nós precisamos estar a cada dia compreendendo que vivemos em um mundo cheio de problemas e de dificuldades. E nós estamos aqui e vivemos no meio deste povo sofrendo as mesmas dificuldades. E Jesus disse que na vida teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque a maior aflição das nossas vidas Ele já venceu. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Amém, irmãos? Jesus venceu a morte, irmãos. Essa era o nosso grande problema. A morte espiritual, aquela que nos prendia longe de Deus, nos afastava da presença de Deus de uma forma irreparável. Mas Deus prova o seu amor para conosco, irmão, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, entregou a si mesmo para nos dar vida. E por isso que nós temos que passar pelas provas, cantando louvor e glorificando o nome do Senhor, pela dificuldade, sabendo
que a nossa esperança não é aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e que nós estamos aqui nessa terra em passagem, em busca de uma nova terra que já é nossa por direito, dado porque somos filhos de Deus. Amém? Já é uma terra adquirida por Deus, e Deus já nos mostrou através da visão que João teve ali, revelada em Apocalipse. E nós precisamos apenas perseverar em busca dessa vitória que já é nossa. Amém, irmãos? Amém. Porque Jesus disse que nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, irmãos. E nós temos que crer nas promessas do Senhor para a nossa vida. E não deixarmos que os sofrimentos momentâneos nos tirem a esperança da salvação. Porque Paulo dizia, né, que se nós esperarmos em Deus somente que nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens. E nós precisamos ter confiança no Senhor, continuar firme em busca desse Deus que nem o seu próprio Filho, que estava na glória, que fez todas as coisas, não era qualquer um, irmãos. Ele era Deus, ele é Deus. A Bíblia se refere na era, botando no tempo era, porque naquele momento, quando ele passou por uma humanidade aqui na terra, não é isso, pastor? Mas ele continua Deus, Jesus Cristo, amém? E agora está à direita do Pai, recebendo de volta a glória, a ponto da palavra dizer, em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Amém, irmãos? Que Deus aplique essas palavras em nossos corações, e cada dia estejamos firmes, resistindo à adversidade, mas confessando Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus.